Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ter a nossa aula de história. E conforme eu avisei na última aula, a gente já tinha terminado o conteúdo, né, da apostila e também do CA. E agora a gente vai começar a usar esse livro aqui, né? Espero que você já tenha buscado lá no colégio, deixei separadinho. E se você não buscou, corre lá buscar, tá bom? Para você poder participar junto com a gente. Bom, então eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês na página 10, ok? Pessoal, para a aula não ficar muito cansativa e muito exaustiva, a parte de história aqui do nosso livro de História do Paraná, ele tem bastante leitura, como a gente vai ver. Então, esse texto aqui eu vou ler para a gente poder fazer essa atividade. Mas para a próxima atividade, vocês vão ler sozinhos. E eu já vou contar por que vocês vão ler sozinhos e como eu vou ter certeza que vocês vão ler. E eu vou fazer assim todas as vezes, tá bom? Para o nosso vídeo não ficar muito grande, muito extenso também. Então, página 10 a gente vai ler junto aqui para poder responder. Os demais eu já vou explicar como vai ser, tá bom? Então, coloca a data aqui, né? Pra gente saber bem certinho. No início do século XIX, ocorreram guerras em diversos países. Ah, só lembrando, a gente já fez essas daqui, né? Eu coloquei a data porque a gente já fez, certo? Então, por isso que a gente tá na página 10. Se você não fez, você pode fazer, tá bom? Voltando então. No início do século XIX, ocorreram guerras em diversos países da Europa, o que gerou muita miséria entre aqueles que lá viviam. Os imigrantes acreditavam que aqui sua vida iria melhorar. Porém, quando chegavam ao Brasil, eram encaminhados a locais distantes das cidades, onde precisavam derrubar florestas, abrir picadas, construir casas e estradas. Todos os membros da família trabalhavam na lavoura, mesmo as crianças. O trabalho no campo era ainda mais difícil para os imigrantes durante o verão, devido ao calor intenso, aos insetos e às doenças tropicais. Então, eles tinham que se acostumar com tudo isso, né? Em razão de tantas dificuldades, muitos não conseguiram adaptar-se a essa vida e voltaram para o seu país de origem. Outros preferiram dedicar-se ao comércio e ao artesanato. Bom, então teve guerras, né, em diversos países lá na Europa. E aí a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, né? E aí o que aconteceu? Eles acreditavam como? Eles acreditavam que vindo para o Brasil, eles iriam ter uma vida melhor, porque não estava tendo guerra, né? Então eles vieram, mas eles acharam que iam para as capitais, para as cidades maiores, e não, eles foram encaminhados para as cidades menores, para o campo, para poder começar a sua vida. E muitos não se acostumavam, porque o clima aqui do Brasil é diferente do clima europeu, certo? O trabalho, de repente, que eles realizavam lá não é o mesmo que eles tinham que realizar aqui. E aí muitos faziam o quê? Faziam a migração de retorno, eles retornavam para o país de origem. Enquanto outros tentavam dedicar-se a outra profissão, de repente vender alguma coisa ou produzir, né, o artesanato para poder sobreviver. Muitos ficaram produzindo isso e outros, infelizmente, retornaram para os seus países de origem, não conseguiram permanecer aqui. Bom, aqui na página 11 nós temos aqui uma atividade. Então, em sua viagem, os imigrantes trouxeram vários objetos. Alguns serviram para o trabalho, outros eram lembranças de parentes e amigos que deixaram em sua terra natal. Pinte os objetos de valor sentimental. O que você acha aqui que pode ser de valor sentimental para quem ficou lá na sua terra, sente saudade? Aqui é muito relativo, né? Mas tem alguns objetos que a gente pode considerar de valor sentimental. Por exemplo, uma foto da família, então você pode pintar. Cartas das famílias, roupas, às vezes roupa que era da avó, né? A pessoa usava ou tinha guardado. E lembra, eles vieram de navio, né? Então não tinha como trazer tudo que eles tinham, todos os pertences. Algumas coisas tiveram que ficar, outras vieram. Que mais que pode ser de valor sentimental? Roupa também antiga, livros, louças, né? Pratos. A gente vê isso quando a gente ganha de casamento, né? Tem coisa que a gente nem usa. Então, às vezes pode ter um valor sentimental. O chapéu, essa maleta aqui.
Enfim, pessoal, o que vocês consideram? Vocês acham que esses aqui podem ter um valor sentimental? É mais instrumento de trabalho, a não ser que ela tenha ganhado de herança do vô, de alguém e tenha guardado. Mas, geralmente, esses aqui têm valor mais de trabalho, né? Enquanto os outros objetos costumam ter um valor mais sentimental. Então, você vai pintar aqui os objetos que você considera, tá bom? Mesmo com todas essas dificuldades, os imigrantes continuaram chegando em grandes levas ao Brasil ao longo do século XIX. Com o passar do tempo, trocaram muitas experiências quanto à alimentação, às vestimentas, às festas, o trabalho, os hábitos e os costumes, inclusive com os antigos habitantes, construindo aqui uma nova forma de viver. Então, tudo que a gente viu em história mesmo, né? O que aconteceu com a civilização, agora a gente vê o que aconteceu aqui no nosso estado. Que as pessoas, quando vieram de fora, aceitaram a cultura que tinha aqui e também trocaram de cultura, né? Ensinaram coisas para as pessoas e que aqui já morava. E assim acontecia. Bom, na página 12 e na página 13 nós temos um texto. E o que eu quero? Como que eu vou saber que vocês leram? Eu quero que vocês leiam esse texto e para eu ter certeza que vocês fizeram a leitura, vou fazer uma sacanagem aqui, mas é o modo que eu pensei. Eu quero que vocês circulem para mim todas as vezes em que aparece a vírgula e conte para mim quantas vírgulas tem. Nossa, professora, E não adianta você ficar olhando aqui que você não vai achar tudo. Você tem que ler, porque às vezes alguma aqui pode passar batida. Então leia e já vai circulando aqui, depois você só conta pra mim quantas vírgulas tem. Eu já sei a resposta, porque eu li. Eu só não circulei pra vocês não verem, né? Mas, então eu quero que vocês contem quantas vírgulas tem. Tá bom? Essa é, por enquanto, a atividade pra eu saber que vocês leram. E aí, pra concluir, nós vamos à página 14, tá? Aqui na página 14, eu vou pedir para vocês responderem no caderno de história, tá bom? Então, pegue seu caderninho de história e responda aí rapidamente essas questões. Na obra Festa de Polacos, o pintor Paul Garfunkel, sei lá como fala, representou uma festa de imigrantes poloneses na região de Marechal de Malé. Observe-a e converse sobre as impressões com seus colegas. Então, aqui nós temos a festa dos polacos. O que a gente pode enxergar aqui? Pessoas que estão reunidas, né, juntas aqui, comendo. Que saudade, né, de reunir a família, né, minha filha? Nem fale. Então, aqui as pessoas estão reunidas, comendo, conversando, indo na igreja. Aqui, o que elas estão fazendo? Tem tipo umas barraquinhas aqui, provavelmente estão vendendo, né, alguns produtos, talvez. Aqui tem gente assando carne, aqui as idosas tem uma criança, enfim, certo? Aqui tem algumas informações da imagem que a gente consegue observar. Agora você vai responder a questão ABC lá no seu caderno. Então você vai pôr página 14, né? História e Geografia do Paraná, e exercício número 1, letra A. O que os imigrantes estão fazendo? Então, tudo isso que eu acabei de falar. Eles estão numa festa, estão comendo, estão conversando, estão comprando e vendendo, certo? Como eles estão vestidos? Qual é a roupa que eles estão usando aqui? Bom, roupas de... As mulheres estão de vestido e os homens estão de chapéu. E também as mulheres estão usando um negócio na cabeça, tá vendo? Um lenço na cabeça. Como a paisagem é representada? Bom, representada parece que é o que aqui? Uma cidade? Uma área urbana? Não, né? Uma área rural, uma fazenda, um sítio, tem uma igreja. Então, isso que vocês vão escrever, tá? Agora aqui, você na número 2, é uma coisa bem facinha. Aqui tá falando para escrever um texto, mas não precisa ser um texto, pode ser apenas umas frases, tá? Você vai escrever, então, no seu caderno, indicando as principais diferenças e semelhanças entre a festa representada por Paul e as festas das quais você participa com a família. Participava, né, gente? Porque agora também não dá pra fazer festa, né? Mas, quando tinha festa aí na família, qual que era a diferença? Professora, a gente também costuma fazer num sítio, a gente tem um sítio. Que legal. Então, qual que é a diferença aqui? As semelhanças. Bom, a semelhança é que eu fazia num sítio, a gente fazia churrasco, reunia família. A diferença é que meu sítio não é assim, com essa paisagem. Não tem uma igreja e não ia as pessoas da comunidade, só ia a minha família. Então, você pode pensar as diferenças e semelhanças. A diferença
É que eu não faço num sítio, a gente não tem um sítio, não tem acesso a um sítio. Então a gente faz na nossa casa mesmo, um churrasco, que é uma semelhança. Reúne a família na mesa, outra semelhança, tá bom? Então, bem simplesinho, responder a questão 2 no caderno. Então, 1 e 2 no caderno de história. Tá bom, galerinha? Então, para hoje, essas atividades aqui. Não esqueça de pintar aqui e contar para mim quantas vírgulas tem no texto. Porque aí eu quero saber se você leu, tá? Mais importante do que você contar é você ler. Então, por favor, leia os textos para que a gente não se estenda nos vídeos, tá bom? É muito interessante fazer essa leitura. E olha que texto curtinho, né, gente? Por favor, né? Não vai dar nem 2 minutos de leitura aí, se você fizer essa leitura. Talvez demore mais para contar as vírgulas do que para fazer a leitura, né? Mas vamos ver como que a gente prossegue nas próximas vezes, tá bom? Porque esse aqui tem bastante leitura, né? Então a gente precisa pensar numa forma aí de fazer com que vocês leiam. É isso, galerinha. Terminamos por aqui na sala de história. E a gente se encontra na próxima aula, então, tá bom? Um beijo e até mais.